Boa noite, eu sou a Bruna Grazielli e hoje vou falar sobre o álcool e o sistema respiratório. O álcool, ele é classificado como uma substância psicotrópica, que é aquela substância capaz de modificar as funções do organismo. Ela é lícita, né, no caso aí do álcool, e com uma grande aceitação social. Isso quer dizer que muitas pessoas utilizam dessa substância, seja em excesso ou não, né, no meio social. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem as bebidas alcoólicas. O uso indevido é um dos principais fatores que contribui para a diminuição da saúde mundial, sendo 3,2% dessa quantidade, né, responsável por todas as mortes e 4% de todos os anos perdidos de vida útil. O álcool, então, ele é uma das maiores drogas de consumo lícito, habitual e muitas vezes excessivo. O consumo, ele tem vindo a aumentar, principalmente nessa época de pandemia, né? Já passou várias reportagens também falando sobre isso, que as pessoas estão em casa, costumam reunir poucas pessoas e consumir mais bebidas alcoólicas. E, consequentemente, os efeitos produzidos pelo consumo do álcool expressam uma relação de quantidade da dose ingerida. O álcool é classificado como uma molécula pequena e solúvel, tanto em água como em lipídios, e dessa maneira ele possui capacidade de penetrar em todos os tecidos do organismo, o que vai afetar as funções vitais. Então, essa molécula do álcool vai atravessar a mucosa digestiva e sua absorção ocorre em pequenas quantidades pela mucosa da boca, do esôfago e do estômago, sendo o duodeno o principal local de absorção e o restante ocorre no colo. Entre 90 e 98% do álcool é eliminado pelo organismo pela oxidação para dióxido de carbono e água, e a metabolização do álcool ocorre no fígado. Entre 2 a 10% do álcool escapa à oxidação, é excretada pelos pulmões, pela urina e pelo suor. Então, a eliminação do álcool quando ingerido é muito rápida, né? Então, esse conceito, esse processo de eliminação, como ocorre rapidamente, as pessoas ingerem mais ainda as bebidas alcoólicas. O álcool, ele é distribuído por todo o organismo e tem capacidade de acumular-se em tecidos com maiores quantidades de água. Então, são, por exemplo, os órgãos altamente permeáveis, né? Que são o cérebro, os pulmões e os rins. Os prejuízos à saúde, então, podem resultar de uma ação tóxica do álcool e acometer o sistema cardiovascular, digestivo, nervoso, reprodutor e o sistema respiratório, o qual vai ser abordado aqui no trabalho. Dessa forma, é importante reconhecer que a doença alcoólica ela é um problema de todos os estratos sociais e econômicos, de todas as idades, religiões, países e também de ambos os sexos, masculino e feminino, sendo considerado um dos maiores problemas de saúde pública. Para se manter vivo, o corpo precisa produzir energia. A energia ela vai ser produzida pela combustão das moléculas dos alimentos por meio do processo de oxidação. A oxidação ela vai ocorrer quando o carbono e o hidrogênio se misturam com o oxigênio e vai formar o dióxido de carbono e água. Com isso, o corpo ele precisa de um sistema orgânico que tenha a função de eliminar o dióxido de carbono do sangue e absorver o oxigênio da atmosfera, que seja suficiente para suprir as necessidades do nosso organismo. O sistema respiratório, então, ele vai permitir essa entrada de oxigênio e a saída do dióxido de carbono do corpo. O sistema respiratório ele é utilizado de forma autônoma. Nesse sistema, pode-se distinguir uma porção condutora, que compreende as fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. E também uma porção respiratória, que vai ser representada pelas porções terminais da árvore brônquica, que vai conter os alvéolos, né, que são responsáveis pelas trocas gasosas,
O pulmão, ele vai ser formado por essa árvore brônquica e pelos milhões de alvéolos. A boca só participa do sistema devido à necessidade de liberar o ar interno durante a nossa fala. O nariz é o órgão que comunica o meio interno com o externo. As fossas nasais iniciam-se nas narinas até a faringe, dividindo por uma parte cartilaginosa, né, que a gente conhece como septo nasal. A inspiração, que é a condução do ar para dentro, filtra as impurezas do ar e possibilita que chegue mais esse ar mais limpo no pulmão. Esse processo ele ocorre porque no interior das fossas nasais encontra-se pelos e muco que vai reter substâncias do ar e manter a umidade da mucosa, né, e aquecer o ar da narina, o que vai facilitar o desempenho dos outros órgãos. A faringe, no entanto, é um canal que liga a boca às fossas nasais e essas à laringe e integra tanto o sistema respiratório como também o digestório, pois repassa os alimentos para o esôfago. A laringe, como forma tubular e tecido cartilaginoso, situa-se na parte anterior do pescoço. Todos esses sistemas, esses órgãos, estão representados na imagem. A traqueia, ela tem um formato tubular e um conjunto de anéis cartilaginosos sobrepostos. Na sua parte inferior, possui uma bifurcação que vai dar origem a dois tubos, que são os brônquios. Deles partem algumas ramificações, conhecidas como os bronquíolos, que vão desembocar nos alvéolos pulmonares, os quais, por sua vez, têm forma arredondada. Apresentam-se agrupados e são revestidos por uma fina membrana e recobertos por muitos vasos capilares sanguíneos. O pulmão, ele é um órgão duplo, elástico, e devido à sua função, ele está localizado no interior da caixa torácica. O direito, né, o pulmão direito, ele é dividido em três partes, e o pulmão esquerdo, ele é dividido em duas partes, que são chamados de lobos. O pulmão, ele é sustentado pelo diafragma e recoberto por uma fina camada de membrana, né, que é denominada de préula, que é responsável pela proteção da caixa torácica. Durante a expiração, o ar chega nos pulmões e nos músculos respiratórios, permitindo a elevação das costelas. Consequentemente, ocorre o aumento do volume da caixa torácica e a expansão dos pulmões. Durante a expiração, que é a saída do ar para o meio externo, o ar então vai sair, né, dos pulmões, vai reduzir o volume da caixa torácica e vai permitir a aproximação e o abaixamento das costelas, o que vai relaxar os músculos do diafragma e os músculos intercostais, que participam desse mecanismo respiratório. Durante a passagem do ar pelas vias aéreas, ele é umidificado, aquecido e também filtrado por corpos estranhos, pela mucosa e cílios que revestem a porção condutora do sistema respiratório. O ar que é expirado, ele é composto de oxigênio, que passa para o sangue do capilar, e de CO2, que é o gás carbônico, através da hemoglobina, que é uma substância dos glóbulos vermelhos. O oxigênio é transportado pelo sangue. O gás carbônico ocorre no processo inverso. Passa do sangue para o alvéolo e é eliminado através da expiração. O sangue que foi oxigenado nos pulmões é levado ao coração, que pelos vasos sanguíneos o distribui para todo o corpo. Sendo a molécula de álcool pequena e solúvel e com grande capacidade de penetrar nos tecidos do organismo, ela vai passar pela cavidade oral, pelo esôfago durante a ingestão, enquanto que parte da eliminação
vai ser realizada através do pulmão durante o processo de expiração, que foi explicado anteriormente. Então, a molécula de álcool para ser eliminada e também para ser ingerida, né, ela precisa passar por vários sistemas aí do respiratório. Tem sido referido que uma breve exposição a concentrações moderadas de álcool confere uma função protetora, que se explica através do efeito broncodilatador, relaxando o músculo liso dos brônquios, o que vai atenuar a inflamação das vias aéreas e também a lesão observada na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica. Os alcoólicos são habitualmente infectados com patógenos respiratórios altamente virulentos, o que resulta no aumento de mortalidade e morbidade. A exposição a essa substância, então, além de causar esse efeito broncodilatador, provoca um rebaixamento do nível de consciência, o que aumenta a chance de aspiração. Então, a concentração, duração e a via de exposição vai influenciar nessa função pulmonar. O álcool vai apresentar, então, um papel patogênico no desenvolvimento de várias doenças das vias aéreas, destacando-se a síndrome da doença respiratória aguda e das pneumonias. Como o álcool ele vai fazer o rebaixamento do nível de consciência, aumenta a chance de aspiração. Então, por exemplo, se a pessoa passa mal com ânsias de vômito, né? Por exemplo, ela pode aspirar toda aquela substância para os pulmões, o que pode levar à morte por asfixia. Como dito, o efeito do álcool sobre as funções pulmonares das vias aéreas vai ser dependente da concentração, duração e da via de exposição. Então, o álcool apresentando um papel patogênico no desenvolvimento de várias doenças das vias aéreas, destaca-se o desenvolvimento de pneumonias. Por exemplo, a pneumonite química, que ao ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica, o indivíduo pode sofrer com a pneumonite química, pois trata-se de uma inflamação decorrente da aspiração do suco gástrico pelos pulmões. E esse problema ele pode evoluir a outras complicações, como a piora dos sintomas da pneumonite, ou evoluir para uma pneumonite bacteriana, uma pneumonia e uma bronquite. Além disso, pode gerar a síndrome do desconforto respiratório, que é um quadro de insuficiência respiratória grave, no qual o indivíduo ele tem que ser encaminhado para a UTI, porque ele vai necessitar de uma respiração mecânica artificial. O consumo do álcool, ele também vai ser um fator que altera negativamente a resistência individual, porque muitas vezes se encontram no álcool suficientes calorias, fazendo com que aquele indivíduo não se alimente bem, né? Achando que ele já está cheio o suficiente ali e não precisa de mais nada além de ingerir a bebida alcoólica. Então ele fica mais propenso a uma gastrite, agravando o estado nutricional e baixando a sua resistência imunológica, ocorrendo então um risco maior do indivíduo de adquirir a tuberculose. Outro problema causado é o câncer, e esse será abordado em um exemplo a seguir em um vídeo. E o Fantástico conversou com um dos maiores especialistas brasileiros em câncer na laringe, para que você de casa possa entender direitinho que doença é essa. É o Dr. Fernando Dias, chefe da seção de cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer. O que é laringe? A laringe é um órgão extremamente importante que tem duas funções primordiais. A primeira, ela serve como passagem do ar que nós inspiramos em direção à traqueia, da traqueia para os brônquios, dos brônquios para os pulmões. A segunda função é a função da fala, da nossa comunicação. Quais são as causas mais comuns do câncer de laringe? As causas mais comuns são, sem dúvida, o consumo do tabaco, o fumo e o consumo do álcool. Existem fatores biológicos que também estão implicados, como a contaminação por papilomavírus, mas os mais importantes, sem dúvida nenhuma, são o fumo e o álcool, principalmente quando são usados de forma abusiva e por longo período de tempo. Quais são os sintomas? A laringe é dividida em 3 compartimentos. O mais superior é a supraglote, o do meio é a glote, onde estão as cordas vocais, e o mais inferior, a subglote.
Os tumores da subglote estão associados a dificuldades respiratórias. Os tumores da região glótica, eles tradicionalmente causam rouquidão como primeiro sintoma. E os tumores mais superiores, que são da supraglote, eles geralmente estão associados a queixas de dor ou incômodo à deglutição. Como é feito o tratamento? Basicamente, existem 3 tipos de tratamento: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, que podem ser usadas isoladamente ou em conjunto. O mais importante é que essa avaliação seja feita por um grupo multidisciplinar e que a decisão do tratamento seja feita baseada em características individuais de cada paciente. E as chances de cura? As chances de cura geralmente são boas. Elas estão diretamente relacionadas com o estágio da doença, quando ela é diagnosticada e tratada. Portanto, quando ela é identificada e tratada, quando ela ainda é inicial, ela tem uma chance de cura em torno de 90% a 92% em 5 anos. Quando ela é detectada em fases mais tardias, essa possibilidade gira em torno de 40% a 45% em 5 anos. Como foi dito, o nosso organismo ele precisa de energia para se manter vivo. No entanto, o álcool ele vai fornecer uma energia ao nosso organismo, porém, essa energia não pode ser considerada como nutriente, pois ela não é acumulável e nem essencial para nossas atividades orgânicas. O que é contrário à energia fornecida pelos nutrientes, pelos alimentos. Os efeitos produzidos pelo consumo de álcool expressam então uma relação de dose e efeito, né? As suas consequências positivas ou negativas vai se relacionar com a dose ingerida. Sabe-se que o álcool constitui um elemento fundamental no desenvolvimento da doença alcoólica, favorecendo a ação patogênica e a criação de dependência ao fim de um período, de um tempo. O alcoolismo ele é influenciado por 3 fatores de comportamentos, que é o consumo excessivo de álcool, o uso indevido de álcool e a dependência do álcool. É de amplo conhecimento que existem muitas incertezas e também questões relativamente à gênese, à origem das dependências, como fatores sociogênicos, culturas, né, que vão explicar a vulnerabilidade individual e as grandes discrepâncias de reações ao álcool. Dessa forma, é importante reconhecer que a doença alcoólica é um problema de saúde pública com que se defrontam muitos países do mundo. Diante dos fatores supracitados, percebe-se que há influência do consumo de álcool para o desenvolvimento de complicações respiratórias. Nesse sentido, o álcool ele deve ser ingerido moderadamente para que assim seja evitado, além de problemas no sistema respiratório, em outros sistemas que compõem o corpo humano, para que assim seja mantido o bom funcionamento do organismo e uma saúde de qualidade.